Olá pessoal, tudo bem? Eu queria fazer esse vídeo muito mais assim pra mim também, pra ter como um diário, pra depois daqui uns 2, 3 anos eu rever e ver se as minhas percepções mudaram ou não. Então eu sou de São Paulo e me mudei pra cá, pra Curitiba, tem acho que 2 semanas, uns 15 dias. E nesse tempo eu já fiz muita coisa aqui na cidade. Eu andei de ônibus, andei de Uber, passei pelos pontos turísticos, fui pra vários lugares e pra conhecer aqui mesmo, né? Então eu queria dividir essa percepção que eu tive de pouco tempo aqui e querendo ou não, eu vou comparar muito com a vivência que eu tive na minha vida toda, de 26 anos morando em outra cidade, né? Sempre morei em São Paulo, na capital. Então, querendo ou não, a gente acaba comparando. Então, o primeiro ponto é muito estranho porque, como a minha referência de cidade é São Paulo, que é 3 vezes maior que Curitiba em tamanho, né, e população é 6 vezes maior, então é muito esquisito porque aqui parece que eu tô numa cidade pequena, tipo, e não é uma capital, é uma cidade grande. A sensação é essa, porque tudo é perto, pra você ir pro centro é perto, pra você atravessar a cidade é perto. Falando já nessa questão de mobilidade e tudo mais, vou falar então dos ônibus aqui, o que eu achei. Eu, quando fui pegar o ônibus aqui a primeira vez, eu já errei, porque aqui eles têm ônibus normal, que igual a gente tem em São Paulo, que você passa na catraca e tudo mais, e tem as estações tubo, que são tipo metrô. Só que os terminais aqui de ônibus, que tem essas estações tubo, você tem uma catraca para você passar e depois dentro do ônibus ele não tem catraca. Só que essa catraca para você entrar no terminal, ela geralmente fica escondida, ela fica num ponto específico. E aí o terminal ele é todo aberto. E como eu não sabia disso, no primeiro dia aqui, eu simplesmente entrei sem passar pela catraca. Eu entrei pela calçada igual a gente faz em São Paulo. Tipo, você entra em qualquer lugar da estação do terminal de ônibus. Aí eu entrei normal e fui pegar o ônibus. Quando eu entro no ônibus e fui pagar, eu vi que ele não tinha catraca. Ou quer dizer, aí depois eu desci e peguei o ônibus de graça. Então assim, me perdoem, fiz errado. Outra coisa também aqui, em relação a ônibus, é para carregar o bilhete, aqui lá é bilhete único, aqui é cartão transporte. Para carregar, eu fui pesquisar no site. Cara, existem 21 pontos na cidade para você carregar. Cara, não é uma cidade tão pequena assim para ter 21 pontos para carregar o negócio. Porque em São Paulo você carrega o bilhete único em qualquer lugar, tipo, em qualquer estação de metrô, de trem. E quando eu descobri que aqui eu não carrego nos terminais, então assim, o dia que você tá em apuros, que você tá sem o seu bilhete único, que acabou o seu saldo, você não vai pegar o tubão, você não vai fazer nada, você vai, sei lá o que você vai fazer. E outra coisa também, aqui alguns ônibus, eu não sei se a maioria ainda, mas eles querem fazer em todos, pelo que as pessoas me falaram aqui. Você não consegue pagar o ônibus com dinheiro, você só consegue passando cartão. Falando do transporte em si, eu achei muito bom aqui. Achei eficiente, assim, essas estações tubo realmente são muito boas, porque elas passam em faixas exclusivas de ônibus também. Não sei se são só esses ônibus, mas tem as faixas exclusivas, acho que aqui eles chamam de canaleta. É fácil de se locomover, o metrô não faz falta aqui, né? Agora falando de trânsito em si, de carro. Aqui tem uma vantagem de que, comparando com São Paulo, a questão de quantidade, né? Então a quantidade de veículos aqui é bem menor. Então, por enquanto eu não peguei trânsito aqui, não fiquei parado em trânsito, igual em São Paulo. E eu já andei em vários horários aqui, horário de pico ou não. Então eu não peguei. As pessoas falam aqui, que estão mais acostumadas a andar, que sim, tem trânsito e tudo mais. Não se compara a São Paulo, mas tem. Agora, o que me chocou aqui, os motoristas, eles são meio aventureiros, assim, sabe? Eles não respeitam muito, especialmente pedestre. Quando eu vim aqui só pra visitar, eu quase fui atropelado na calçada. Tipo, quando você vai atravessar, tem um cruzamento e o farol tá fechado nessas 2 vias aqui e você quer atravessar, mas tem carro que vira. Geralmente, por uma questão de gentileza e educação, por mais que o farol esteja vermelho pro pedestre, esse carro que tá virando, pelo menos em São Paulo, eu que morava perto de uma avenida, tô acostumado a atravessar e esse carro esperar eu passar. Aqui não existe isso. Aqui você vai ser atropelado. Então, todo Uber que eu vou, ele concorda em relação a isso, de que motorista aqui é meio doido. Um dos que eu peguei, ele tava com a porta já batida, e esse Uber, ele contou pra gente que
Não só Curitiba, mas o estado de Paraná é conhecido como a Rússia brasileira. Agora eu entendo por quê. Aqui o que tem muito mesmo é shopping e parque. É o que mais tem nessa cidade. É claro que, comparado com São Paulo, tipo, São Paulo vai ter mais. Principalmente shopping, tipo, São Paulo tem em cada esquina. Aqui tem muito pela proporção da cidade, né? Eu tive que dar uma pausa porque aqui em frente ao meu apartamento passa um trem de carga. Aqui não tem trem que carrega a pessoa, mas tem esse trem de carga aqui que ele dá uma buzinada bem alta. Outra coisa que eu achei interessante aqui, em relação aos bairros aqui, que diferente de São Paulo, as coisas aqui não ficam tão centralizadas, tipo no centro ou em pontos específicos. Pelo que eu senti por enquanto, tá? Posso estar enganado. Por exemplo, no meu bairro, que ele não fica tão afastado do centro. Na verdade, tudo aqui é perto do centro. Você tem partes comerciais aqui, não só um bairro residencial. Diferente de São Paulo, que eu sinto que lá tem muitos bairros que são só residenciais. E se você quer fazer alguma coisa, você tem que ir pro centro, você tem que ir para pontos específicos da cidade, Paulista, enfim. E aqui não, então você sabe que na minha rua, na avenida da frente, já tem um lugar de comércio, onde você pode comprar de tudo. Em questão de vida noturna, aqui eu passei um pouco, mas acho que ainda não tenho muito o que falar disso. Eu fui pro Largo da Ordem, era uma quinta-feira à noite, que é um lugar que as pessoas falam que é o point dos barzinhos e tal. Tipo, acho que o point... Eu não sei, ou eu fui pro lugar errado, ou não sei, porque tipo, tinham 5 bares lá. E quando a gente fala de point de barzinho em São Paulo, a gente tá falando de um bairro inteiro só de bares. Então isso eu achei um pouquinho diferente a percepção. E no dia que eu fui, era uma quinta-feira à noite, tava bem vazio. O que em São Paulo já estaria cheio. Então essa questão assim, achei um pouco diferente. Mas depois eu passei de carro, era um sábado à noite, eu acho. Era um sábado à noite, numa rua assim. E essa rua já estava mais movimentada, com bares e tal. Então eu acho que aqui a vida noturna é bem legal. Aqui uma coisa interessante que eu percebi das pessoas aqui, dos curitibanos, é que acho que nem todos têm sotaque. Acho que é um pouco igual em São Paulo. Porque, pelo menos em São Paulo, cada bairro tem o seu sotaque, né? O jeito de falar, suas gírias. Aqui não é bem isso, mas aqui eu percebo pelo menos 2 públicos que eu já percebi. Dos que tem sotaque curitibano, aquele jeito de falar mesmo, e os que não tem, os que tem um sotaque muito próximo até ao paulistano, que eu nem chego a perceber que eles são daqui. E tem as pessoas que têm já o sotaque mais carregado, que... Eu posso estar meio enganado, mas eu comparo muito o sotaque daqui de Curitiba com o jeito que os idosos e as pessoas mais velhas falam em São Paulo. Tipo, quando você fala leite, dente, eles falam assim aqui. Tipo, pessoas mais velhas de São Paulo falam assim, né? E tem outras palavras específicas aqui que eu, antes de vir pra cá, eu já sabia que existiam. Algumas eu achei que era lenda urbana. Eu falei, gente, não é possível. Que é, por exemplo, chamar salsicha de vina. Um dia eu vi uma mulher falando no ônibus lá com as crianças dela, tipo, chegar em casa e fazer um pão com vina. Tipo, é muito engraçado. Tipo, eles realmente falam, não é lenda. Isso eu acho muito bizarro, porque, tipo, no mundo inteiro, salsicha é salsicha. E aí eles criaram uma palavra pra eles aqui, tipo, como assim? Na embalagem tá salsicha. Tudo bem que na embalagem tá biscoito e a gente fala bolacha, mas... Aliás, eu não descobri se aqui eles falam bolacha ou biscoito. Preciso descobrir. E outras palavras aqui também. Tipo, piá, pra falar de rapaz ou garoto, né? E aqui eles usam bastante isso também. E o daí no final das frases, que esse eu acho mais legal. Que é tipo né, no final de frase eles usam daí. Na verdade, eu não sei exatamente a lógica de usar o daí. Eu vou chegar e falar, bom dia daí. Oi daí. Tudo bem daí? Eu vou falar pra tudo. Então, ainda não tô podendo, mas quando eu souber como usar, eu vou usar, porque eu acho muito legal. Então, e do clima aqui, né, a temperatura. Aqui, a temperatura muda durante o dia loucamente. Não é que nem em São Paulo, que tipo assim, de manhã faz um friozinho, aí depois da tarde tem mais calor, né, ali pelo meio-dia, depois volta o frio e pode chover durante o dia. Tá, a gente tá acostumado com isso, tipo, durante o dia muda a temperatura loucamente. Só que aqui é tipo a cada hora. Teve um dia que eu saí de casa, tava frio, eu tava de blusa, aí eu tive que tirar, porque começou a fazer sol. Do nada, assim, começou a esquentar, pá, surgiu um sol. Eu falei, caramba, tá calor. Tirei, eu tava andando. E de repente esse sol começou a arder muito. Tanto que quando eu fui perceber depois, eu fiquei queimado. Tipo, meu ombro ficou queimado de sol, num dia que tava frio. E aí depois começou a chover. Tipo, tudo em 1 hora que eu tava passeando.
Acho que tudo que eu tinha para falar era isso, assim, dos pontos. Eu tô gostando muito de morar aqui. Eu acho que é uma cidade que vale muito a pena realmente mudar. Se vocês forem perceber, tudo que eu falei são detalhes. São coisas bobas que eu estava acostumado lá e agora eu vou me reacostumar de uma outra forma. São coisas só... Mas as grandes vantagens daqui, acho que uma das grandes vantagens comparado com São Paulo, é a questão da mobilidade, a questão de a cidade ser menor, você conseguir ir para vários lugares muito rápido. Aqui você cruza a cidade em tipo 1h30, trajetos que em São Paulo você faria em 3, 4 horas. Isso eu pesquisei no Google, eu vi realmente e eu vivenciei isso, então não é achismo. Então, isso é uma grande vantagem. A vantagem de que aqui realmente tem muitos parques, aqui dá pra você andar onde você for. Claro que tem que tomar cuidado em questão de segurança e tudo mais, em todo lugar, ainda é Brasil. Mas em questão de você ter lugar para andar aqui, é muito gostoso. Tem lugar para passear, tem o que eu quiser tem aqui, talvez menos opções, mas tem, né? E eu acho que é isso. Até.